Bom dia, vlog! O tema de hoje é o que eu aprendi com um quase infarto. O que isso me ensinou sobre a vida. Gente, semana passada eu tava passando muito mal, eu tava com muita dor. E aí eu comecei a sentir uma dor no meu peito, né? Comprimindo, apertando. E eu falei, meu Deus, eu sou tão jovem, eu tenho 27 anos. Se eu tiver um infarto agora, acabou. Tipo, literalmente acabou. Não tem mais nada. Acabou eu, não tem mais eu. Não sobrou nada pro Betinho. Não sobrou nada pra mim. E aí, isso me trouxe uma perspectiva da vida, porque eu sou uma pessoa que eu me deixo levar muito pela síndrome do impostor, às vezes, né? Eu me deixo levar pelos pensamentos de tipo, ai, o que é que A mais B vai pensar, o que é que A mais B vai falar. E às vezes isso me trava de uma forma que eu não consigo fazer, isso me paralisa. Né? Como eu até comentei em um vídeo, o nosso cérebro ele tem três ações instantâneas ali do nosso cérebro reptiliano, que é fugir, atacar ou paralisar. Então, direto, eu tô entre uma dessas aí, meus gatos pegando pipoca e quase destruindo a casa. Então, direto eu tô nessa... Eu tô perpassando por isso aí. E o luto, né, que quem não sabe também, eu perdi meu avô recentemente, pouco mais de 30 dias. E era uma pessoa muito próxima a mim, era uma pessoa que eu tinha uma relação muito peculiar, muito singular. Era uma referência de pai, era uma referência de homem também, em vários pontos. E era uma pessoa que me aconselhou, que me ensinou muitas coisas, era uma pessoa que eu implicava muito, era uma pessoa que eu dava muita risada. Era uma pessoa que eu conversava sobre tudo que você imaginar, tipo, das coisas mais triviais às coisas mais complexas. E às vezes eu fico me travando por conta desses pensamentos, né? Como eu falei, tipo, o cérebro reptiliano, ele paralisa. Às vezes eu tenho dessa, assim, meu Deus, e se as pessoas me julgarem pelo que eu tô falando, se eu estiver falando alguma coisa errada? Ai, nossa, mas eu não tenho embasamento teórico nenhum pra falar sobre isso. Na verdade, às vezes até eu tenho. Tipo, não é o fato de você ser formado na faculdade uma coisa que te dá autoridade. Às vezes até dá. Mas tem muita gente que passa pela faculdade só para pegar o diploma e, na verdade, nem absorveu de fato aquele conhecimento ali. E às vezes você que está sendo autodidata, que de fato se interessa e tem paixão por aquele assunto, tem muito mais autoridade para falar sobre aquilo, porque, né, consequentemente você estudou mais sobre aquele determinado assunto, porque você se interessou mais. E o interesse também faz isso. Enfim, não é sobre ser autoridade ou não. E como a gente fica preso nesse negócio de, eu tenho que ser autoridade sobre uma coisa para falar sobre uma determinada coisa. Mano, eu me interesso sobre isso, eu estudo sobre isso, então eu quero falar sobre isso. Mesmo que esse pensamento seja um pensamento completamente errado e equivocado, é o meu pensamento do momento, é o pensamento que eu tenho com a base dos conhecimentos que eu tenho. Então essa é a minha percepção sobre esse determinado assunto. E aí, por exemplo, essa semana eu tive um insight, porque eu estava lendo um livro de romance sobre Fórmula 1, é o último vídeo aqui no canal, e eu também acompanho de vez em quando a Fórmula 1. Não acompanho assiduamente todo domingo, mas de vez em quando eu acompanho. E aí teve o GP da Holanda, de Zandvoort. Teve o GP da Holanda, acompanhei o início, porque no finalzinho já estava começando o Bavi, tive que sair para ver o Bavi, inclusive me estressei com o Bavi, me decepcionei em certo ponto também, mas isso é tópico para outro vídeo. E aí, enfim, estava acompanhando o GP da Holanda e comecei a refletir sobre como esse era o último GP que vai ser nesse circuito da corrida. E comecei a refletir sobre como tudo acontece, né? Como tudo está interligado. Tipo, a BYD é uma das montadoras chinesas que está, tipo, dominando aqui o Brasil agora. Tipo, tá vendendo carros elétricos, enfim. Mas eles começaram como vendendo bateria, fazendo bateria. E aí eu fiquei refletindo sobre como tá tudo interligado, né? Geopolítica, geologia também, em certo ponto, porque você está falando de extração de minérios, né? De lítio, de terras raras, enfim. E sobre como isso perpassa, tipo, várias áreas acadêmicas e escolares da vida.
E como a gente se trava, tipo, eu tava querendo fazer um vídeo sobre isso, só que eu falei, tipo, pô, eu não tenho autoridade nenhuma pra falar sobre isso e tal, não sei o que, eu nem cheguei a formar na faculdade, por que eu queria falar sobre isso? Tipo, quem vai parar pra me ouvir? Tipo, qual é a propriedade que eu tenho no assunto? Nenhuma, né? E aí, eu tava refletindo sobre como a gente se trava, às vezes, com essa síndrome do impostor. E na semana passada eu tive esse princípio de infarto, né? Que, na verdade, como eu falei, foram gases e ansiedade, né? O médico falou que tá tudo normal. Beleza. E aí, isso me deu uma perspectiva no sentido de, tipo, imagine se eu me privasse de fazer qualquer coisa simplesmente pelo pensamento de porque A mais B vai falar tal coisa. A mais B... E às vezes A mais B não tá nem aí pra você. A mais B nem parou pra te ouvir, minha filha. Tipo, se dê a sua devida desimportância, né? Na realidade. Porque às vezes a gente cria esses pensamentos negativos na nossa cabeça e a gente não pode deixar que esses pensamentos negativos sejam maiores do que os pensamentos que impulsionam a gente para poder tentar coisas novas e tentar as coisas. E aí eu tava até trocando ideia com um amigo agora de manhã, sobre essa questão da probabilidade de você errar e você acertar. É uma questão matemática, puramente matemática. A vida é matemática, né? E eu não sei nada de matemática, não sei probabilidade, mas eu sei que existe o princípio do crescimento. E o princípio do crescimento diz exatamente sobre isso. Você precisa tentar, falhar, ajustar e tentar de novo. Se você não tentar de novo, você não vai ter um resultado diferente. Você vai ficar com aquele erro absoluto, né? E, mano, eu não preciso ser matemático pra saber falar sobre probabilidade. Tipo, é uma questão de lógica também. E aí, como às vezes a gente fica, né, se julgando, se cobrando, tipo, meu Deus, eu preciso ter autoridade pra falar sobre isso. Eu preciso ser assim pra fazer determinadas coisas. E, inclusive, foi até uma dificuldade que eu tive na faculdade, que foi essa sensação de pertencimento. Porque eu não via pessoas iguais a mim, certo? Então, as pessoas que eu via iguais a mim não tinham o resultado que eu esperava. Então, tecnicamente, eu teria o mesmo resultado que essas pessoas, que seria se formar na área e não trabalhar, ou não se formar na área e nem trabalhar, sendo que, na verdade, é uma coisa que eu me identifico e gosto. E aí, gente, quer que um quase infarto ensina pra gente sobre a vida. E aí, agora eu tô refletindo sobre isso, de tipo assim, se a gente não tentar, a gente não vai errar, mas a gente também não vai acertar. Se você tentou uma vez e você tem a probabilidade de 50% de acertar e 50% de errar, massa, legal, você acertou, você superou aquela 50% de probabilidade. Mas se você tiver 10%, né, é mais provável que você erre do que acerte. E, gente, na vida, errar faz parte do que é ser um ser humano. Tipo, quanto mais a gente tenta, mais a gente erra e mais a gente tem a probabilidade de acertar. Mas, fora da matemática, aplicando isso na vida, quanto mais a gente erra, mais a gente tem uma coisa chamada repertório. E esse repertório é uma coisa que acompanha a gente pelo resto da nossa vida. Tipo, eu estava assistindo ontem o vídeo sobre um engenheiro, um físico e um matemático, quem é o mais inteligente. E aí o engenheiro acertou muito mais questões nesse vídeo do que o físico e o matemático. Mas isso quer dizer que ele é o mais inteligente? Não necessariamente. Eu acho que o vídeo é até assim para estimular as pessoas a refletir sobre isso também. Talvez não diretamente, mas indiretamente eu fiquei refletindo sobre, tipo, essa questão de ser mais inteligente. O matemático explicou coisas que às vezes o físico não soube entender, mas ele respondeu certo primeiro. Ele deu a resposta objetiva certa. E o matemático conseguiu dar ali uma visão mais abstrata daquilo que ele acertou. E o físico, que já é outra área completamente diferente, né? Ele conseguiu explicar também de uma outra forma, tipo, como princípios, né? A física é uma área que envolve também o meio ambiente, o meio, né? Literalmente o meio,
e de como a energia se propaga nesse meio, e ele dá explicações completamente diferentes. E o matemático ele vai pegar essa visão que é mais tangível e ele vai trazer para um esquema mais abstrato da coisa. E aí o engenheiro era especializado em vibrações. Então, e ele respondeu algumas questões corretamente por conta do repertório dele, né? Eu estava falando sobre justamente isso, sobre como o repertório ajuda a gente em várias coisas. Tipo, a sua experiência. Se você não tiver experiência, se você não se permitir errar, você não vai ter um repertório. Então, o repertório dele ajudou ele, né? Porque ele já conhecia algumas perguntas, já conhecia alguns fundamentos de algumas perguntas. Tipo, não necessariamente as perguntas exatamente, mas o repertório que ele tinha, né? De, tipo, fazer várias questões e já, tipo, ele dá ensinamento da FUVEST ali, então ele tem muito contato com perguntas e questões matemáticas de modo geral. Então isso dá para ele um repertório, não necessariamente um conhecimento, né? O repertório é você ter acesso a essa situação. Por exemplo, quanto mais vídeos eu fizer, quanto mais pessoas eu conversar, mais repertório eu vou ter. Por exemplo, quanto mais culturas eu acessar, mais repertório cultural eu vou ter, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu, por exemplo, eu moro no Brasil, eu sou brasileira, eu moro no Brasil, nunca conheci um chinês, nunca conheci um indiano, nunca conheci um espanhol, qual o repertório cultural que eu tenho, né? Não vou dizer nenhum, porque o repertório nunca, eu acho que nunca é zero ou negativo. A gente sempre tem influências, né? Agora com a globalização principalmente, que trazem também um repertório cultural. Mas eu digo assim, o contato direto com essa cultura, teoricamente, seria zero, né? E uma pessoa que teve contato direto teria um repertório maior. Então, assim, o repertório, ele vem muito do quanto você tem acesso àquela coisa, do quanto você se insere naquele contexto também. Então, o engenheiro acertou mais questões porque ele tinha um repertório maior nesse contexto de perguntas. Mas não quer dizer que ele era mais inteligente ou que ele tinha mais conhecimento. Porque, como eu falei, o físico explicou de uma forma e o matemático também conseguiu explicar de outra forma. O físico com essa maneira mais tangível e o matemático com essa visão um pouco mais abstrata da coisa, que são as equações e fórmulas e métodos e, meu Deus do céu, matemática é loucura, papo de maluquice mesmo. E aí, enfim, trazendo a probabilidade para o nosso pensamento aqui. Como, às vezes na vida, a gente não se permite errar. E quanto menos a gente se permite errar, menos a gente tem probabilidade de acertar e menos a gente sabe no que a gente está errando. É muito além da questão de ser um erro absoluto ou de taxa de erro, enfim. Não é sobre termos matemáticos jogados aleatoriamente. É sobre, tipo assim, você tentar, você absorver por que você... Se você acertou, massa, se você acertou, é bom você refletir o que é que você fez de certo também. Se você errou, você vai refletir o que é que você errou, justamente para alinhar ali, e na próxima tentativa você já tem uma probabilidade maior de acertar, né? E às vezes, acertar não te ensina tanto quanto errar. Olha aí, às vezes é melhor até você tentar uma coisa e falhar, porque você obviamente vai aprender alguma coisa com isso, do que você acertar de vez. Tipo, imagina, tô aprendendo a atirar no alvo, certo? Beleza. Nunca peguei no arco e flecha na vida, né? Não faço ideia de que força, não faço ideia de mira, não faço ideia de nada. E aí vou tentar o arco e flecha pela primeira vez. E a minha primeira tentativa foi acerto. Acertei no alvo ali, no meio do alvo ali. 100. Toma. Tipo, você jogar um dado ali de RPG e você dá um crítico ali, um 20 crítico. E aí, beleza, você tentou uma vez e você acertou. O que é que você aprendeu com isso? Tipo, você nem sabia atirar, você só foi lá,
Você não sabe nada. Só tentou uma vez e você acertou. Será que você aprendeu alguma coisa com isso? Tipo, humanamente falando? Foi bom você ter acertado. Massa, parabéns. Mas isso quer dizer que você é uma pessoa boa em arco e flecha, que você é um profissional de arco e flecha, porque você tentou uma vez e acertou? Não, né? Tipo, não te dá autoridade naquilo. Tipo, você tentar uma vez não quer dizer nada. Tanto que na ciência, a gente nunca faz um teste só, a gente faz no mínimo 3. E, enfim, você acertar, às vezes, não tá te ensinando alguma coisa necessária para sua evolução, para sua curva de aprendizado e curva de crescimento, né? Então, às vezes, é melhor você jogar uma vez e errar, porque esse errar pode te fazer aprender. Você vai falar assim, pô, eu coloquei força demais. Então, na próxima, você vai com menos força. Pô, eu errei a pontaria, botei muito para a esquerda. Então, na próxima, você vai um pouquinho mais para a direita. Mas se você tentou uma vez só, isso não te dá um dado suficiente para você aprender. Concorda comigo? Né? Se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa aí nos comentários seu pensamento sobre tentar uma vez e acertar ou tentar uma vez e errar. Né? O que é que isso diz sobre a nossa curva de aprendizado? Meu Deus do céu. E aí, enfim, hoje de manhã eu estava refletindo sobre isso, sobre como o que é um quase infarto, que na verdade não foi nem um infarto, né? Foi um pensamento que eu tive um infarto, que tudo isso me ensinou. E me ensinou justamente a não ter medo de errar. Porque quanto mais você erra, maior probabilidade você tem de acertar e maior probabilidade você tem de aprender com isso. Então, essa é a reflexão do dia para vocês. Será que você está se permitindo tentar? Será que você está se permitindo falhar e aprender? Né? Porque a vida, ela se molda através disso. Do quanto a gente está se permitindo viver. Porque a partir do momento que a gente tem um infarto, a nossa vida acaba, né? A gente deixa de existir. Então, tire bom proveito da sua existência. Bom dia!